Boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu sei que estão todos muito entusiasmados porque o tema é palpitante, né? E os palestrantes também, né? Muito obrigada pela presença de todos. Queria agradecer muito nossos patrocinadores pelo evento. E a gente já falou hoje sobre, eu acho que um tema muito desafiador, né? Que é o rastreio do câncer de pulmão. A gente sabe que o tratamento precoce dá uma mortalidade menor, uma sobrevida muito maior, mas é um grande desafio para a gente, né? Eu acho que o pesadelo do radiologista e do pneumologista é o maldito do nódulo, né? Dizem que quando você morre, chega lá em cima, vai negociar com São Pedro para voltar, ele fala, você pode voltar pneumologista e radiologista, mas vai ver nódulo para sempre, entendeu? Então, a gente vai ter a visão do radiologista com o professor Alexandre Severo, que é lá da UF, e a visão do pneumologista com o nosso ilustre Dr. Luiz Paulo Loivos, querido do coração. E eu queria falar duas coisinhas antes da gente começar, porque depois a gente vai estar com fome, né? Ninguém presta atenção. A Soptest está promovendo alguns cursos de aperfeiçoamento. A gente já teve 2 edições, uma de ultrassom transtorácico, que foi um sucesso absoluto, e agora, recentemente, um de broncoscopia intervencionista, não para broncoscopistas, mas para médicos que lidam com pacientes com as mais diversas doenças, nódulos, doenças seticiais, e foi espetacular. Tudo bem que eu sou muito empolgada, mas a Mônica, que é menos, foi espetacular. As discussões foram de altíssimo nível. As pessoas que estavam na audiência, pessoas que realmente que fazem consultório, que lidam com isso, com esse desafio de como indicar, quando indicar, onde fazer. E o mais legal é que assim, é um curso para não especialistas, para quem não faz broncoscopia. Então, eu achei o máximo. O pulmão do porco lá, e a broncoscopia mostrando o pulmão do porco, coisas que não são da minha vivência. Então, a estação prática faz muita diferença e a gente vai ter novamente o nosso terceiro curso. Que vai ser de sono, no dia 17 de junho, no Hotel Prodigy, que é super fácil de chegar, super aconchegante. Só o lanche box, né, amor? Não pode falar isso não, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas a gente melhora nas outras coisas. E eu queria pedir não só a participação de vocês, porque eu acho que sono, mesmo não sendo especialista do sono, e eu não sou especialista, também não sou especialista, mas a gente lida com isso no dia a dia, no paciente do consultório, e é essencial também que a gente faça o diagnóstico e saiba manejar minimamente ali as ferramentas diagnósticas e mandar para o especialista do sono, para que esse paciente possa ser adequadamente tratado. Então, que vocês não só se inscrevam, mas que vocês divulguem com seus pares e no hospital e com os residentes, estagiários, porque realmente está uma grade espetacular, só tem fera falando, as estações práticas também estão excelentes, e o modelo do curso realmente ficou muito bom. Inclusive para outros especialistas. Isso, né? Sabe que tendo a cardiologia dentro do corpo, tem muito interesse também na medicina do sono. Então, até dentro do meu meio que eu divulguei, alguns cardiologistas se interessaram. Então, a gente também tem esse outro núcleo de pessoas que podem se interessar em fazer. Então, a divulgação de vocês vai ajudar. Acho que é isso, né? Então, vamos passar... tá aí, ó. Entrando no Instagram, tem o nosso... Tem não, fala. Não, fala direito. Tem o link na bio. Isso é uma piada inteira. Ela diz que desde que a gente começou a ter um Instagram profissional, ela achava o máximo ter link na bio. Vamos botar um link na bio. É igual a CNN. No CNN fala, quer saber mais dessa história, né? Brincadeira, gente, só palhaçada. Então, vamos à parte. Olha só, vou te dar já, ó. Não sei te ligar isso, não. Pá, sério. Bom, gente, boa noite, obrigado pelo convite. Foi um convite, assim, desafio, na verdade, porque foi feito semana passada, e aí eu fui catar as coisas que já era uma revisão que eu tinha feito tempos atrás. Vou fazer, não é exatamente um desabafo, mas é uma situação relacionada a esse modelo de coisas que a gente vai discutir. A grande questão do rastreio do câncer de pulmão, né, para nós radiologistas, é o protocolo de baixa dose. Esse é um ponto nevrálgico da situação. Não se consegue raciocinar o rastreio sem esse protocolo.
E onde se tem esse protocolo de baixa dose? Há alguns anos atrás, ele era limitado aos aparelhos de multidetectores, assim, e de muitos canais, né? O que acontecia com os aparelhos que não eram multidetectores? A gente diz isso em especial daqueles aparelhos que têm 2 canais, o helicoidal simples. Tinha uma queda de qualidade de imagem com a técnica de baixa dose significativa. Há uns 5 anos atrás, eu fui num congresso europeu e tinha uma tarde da baixa dose. Aí eu fui assistir a tarde da baixa dose, basicamente trabalhos orientais. E a gente ouvindo lá os chineses, japoneses, com aquele inglês macarrônico deles, fiz praticamente lendo slide e mostrando imagens horríveis. Tinha um alemão do meu lado, ele comentou comigo assim: prefiro raio-x. Assim é melhor fazer com raio-x, não dá para ver nada. E era verdade. Aqueles orientais estavam fazendo tomografia de baixa dose em aparelhos, certamente, que tinham poucas fileiras detectores, ou então estavam reduzindo acentuadamente as doses de radiação. E essa era a questão no início desse desenvolvimento. Foi criado um protocolo de ultra baixa dose, já estimando que esses pacientes fariam controle de longo tempo. Só que os protocolos de ultra baixa dose era a tomografia preta e branca. A janela de mediastino não existia, e eu estimava que aqueles nódulos pequenos ali também não seriam vistos. Então, isso aí serve para diagnosticar nódulo grande, nódulo com mais de 1 centímetro. E aí, esse protocolo ficou meio assim, no meio radiológico, ele ficou um pouco discriminado, né? Surgiu o trabalho, quer dizer, já vinha em desenvolvimento, mas sem publicação, do grupo Nelson, né? Europeu, basicamente, e teve também um filigrana tecnológico que deixa a gente meio assim. Esse trabalho estudou volumetria de nódulo. Aí você fica meio... Volumetria de nódulo menor que 1 centímetro, então é uma coisa difícil de fazer. Está aí um desafio, né? A gente começou a pesquisar essas coisas de nódulo, fazendo volumetria dos nódulos, e realmente vi que com menos de 1 centímetro é bem complexo, mesmo lidando com aparelhos de múltiplos detectores. Hoje em dia, a minha visão do que eu via como baixa dose naqueles estudos lá orientais, aquilo eu já apaguei da minha cabeça, porque não se tem necessidade de fazer nenhum protocolo de ultra baixa dose. Os aparelhos que vêm multidetectores, eles já vêm com protocolos de baixa dose de fábrica. O que a gente tem que testar, né? A gente precisa testar no equipamento seu a diferença que faz no dia a dia você usar a dose padrão de radiação e você usar a baixa dose. Você não precisa diminuir mais que isso. Então, entre 1/3, 1/4 da dose, eu vou mostrar algumas imagens para vocês do que é a dose standard e do que é o protocolo de baixa dose, com a imagem do lado da outra. Vou sugerir até que me digam qual é qual. Oi. O protocolo da ultra baixa dose era 1/7, 1/8 da radiação, né? É uma redução muito significativa. Vamos supor que um multi-slice seja 40, 50 radiografias, o equivalente que um tórax dá, você estava fazendo 5, 6 radiografias. O problema é que fica com a qualidade de imagem tão ruim, eu até catei na internet se eu conseguir alguma imagem da ultra baixa dose para mostrar, mas não achei nada que pudesse mostrar, porque é horrível, né? Mas não tem ganho científico. Mas se você considerar que esses pacientes podem ficar 20, 25 anos fazendo tomografia anual, pelo menos, caso não mostre nada, isso vai ser o mínimo, realmente se torna necessário que eles façam um protocolo de baixa dose. Nos aparelhos multidetectores atuais, o que a gente vê é que em termos de 1/3, 1/4 da radiação, mais ou menos. Fica nessa estimativa, de 1/3 a 1/4 do standard. Fica próximo ao protocolo pediátrico, né? Que eu acho que é uma dose aceitável.
Uma questão que se coloca, eu estou fazendo esse preâmbulo longo, porque eu não vou falar esse preâmbulo na hora que eu começar a mostrar algumas coisas próprias do protocolo e dos nódulos. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que você, quando solicita um protocolo de baixa dose, muitas vezes você não sabe onde que o paciente vai fazer o exame. Então, desse início, depende muito a qualidade do exame que você vai ter. Então, eu acho que, sem saber onde ele vai fazer, é melhor que o primeiro exame dele não seja de baixa dose. Porque o nódulo, a tomografia de tórax não é uma tomografia para ver nódulo. Então, tem perspectiva de você pegar uma gama de doenças significativas já neste primeiro exame, que vai fazer com que esse paciente não faça tomografia anual. Ele vai entrar no protocolo de investigação relacionados às doenças que você encontrar. Como as doenças respiratórias, vocês sabem muito bem, elas são muito comuns, então tem muita perspectiva de se encontrar até no início do estudo, já que você vai estudar tabagistas, você encontrar logo de cara doenças pulmonares que, dependendo do aparelho que você for fazer a baixa dose, elas não vão ser observadas. Então, pelo menos, os primeiros exames, o ideal é que se faça num padrão normal, caso você não saiba onde o doente vai fazer. Você vai fazer num local que tem um tomógrafo multidetector, vou mostrar para vocês, não faz diferença. Essa questão é chave, eu acho, sim, para se iniciar. E eu fui pesquisar isso, me surpreendi que até que a Prefeitura de Niterói está querendo fazer um estudo desse. Sabe, quando a coisa chega na Prefeitura de Niterói, eu acho que agora vai. Deixa eu ver se eu me entendo aqui. Bom, vou mostrar para vocês o que foge a isso. Porque quando a Paula me fez esse desafio, rastreio de câncer de pulmão, assim, eu já raciocinei na baixa dose e pensei assim, isso é uma aula que não tem imagem. Eu confesso que eu não sei fazer isso, entendeu? Eu já vi aula de radiologista que não mostra uma imagem. São as piores aulas que eu vi na minha vida, foi isso. Uma vez eu assisti uma aula de tromboembolismo pulmonar que o colega não mostrou nenhuma imagem. Falei assim, cara, não dá. Não é, radiologia não é isso. Então, alguma coisa a gente tem que mostrar. Embora esse cenário que eu vou mostrar a vocês seja o cenário dos nódulos, que eles vão estar na detecção provável do protocolo de baixa dose, né? Mas eles são aqueles que fogem à rotina do protocolo. Eles vão precisar de recomendações adequadas ao caso, né? Então, por exemplo, para começar, né, nódulo em vidro fosco, né? É lógico, estou falando de nódulos grandes, em geral, beirando 1 centímetro, que nos protocolos de baixa dose eles já mudam de rotina caso sejam indeterminados ou até suspeitos. Então, o nódulo de vidro fosco, né, é um nódulo que no protocolo de baixa dose, segundo o Langerhans, já vai para outro cenário de investigação. Bom, o nódulo especulado com necrose, com escavação, mesma coisa. Não é esse tipo de lesão que a gente está querendo ver, mas é um tipo de lesão provável, já que a gente vai estudar pacientes enfisematosos com carga tabágica bem alta de longo tempo. Nódulo lobulado, especulado, altamente suspeito, claro, maior que 1 centímetro, né, também foge a essa rotina do protocolo anual. Lobulado com calcificação excêntrica, mais um aspecto suspeito de lesão. Essa lesão, nessa classificação, vai para o 4, o nível 4, que foge da recomendação usual do controle anual. O nódulo com aerobroncograma, altamente suspeito. Estou mostrando aqui aqueles nódulos que fogem, alguns que são indeterminados, outros que são suspeitos. A presença do aerobroncograma é um sinal de alta suspeição de malignidade do nódulo. Né? Aqui outro caso, com aerobroncograma bem evidente. O nódulo semissólido, né? que foge completamente do escopo do controle anual, tem que ser investigado de uma forma diferenciada. Os controles, a princípio, eles são menos espaçados, né? E é uma temeridade fazer de longo prazo um controle desse. Alguns artigos ainda defendem isso, e a gente vê nesse tipo de acompanhamento de nódulo semissólido mudanças significativas do padrão do nódulo, que fazem com que ele mereça mais procedimento invasivo do que propriamente controle tomográfico. E o que em grande medida, o protocolo pretende é que a gente fuja de coisas assim.
você pegar um nódulo em torno de 1 centímetro em agosto de 2014 e você, um ano e tal depois, pegar uma massa desse tamanho no lugar do pequeno nódulo. Esse é o objetivo principal do estudo do protocolo de baixa dose que a gente vai realizar. Uma outra observação relevante em relação ao protocolo de baixa dose é que não se encontrou nesse acompanhamento primeiro do protocolo Nelson, 15 anos de estudo de nódulo, nenhuma condição que seja suspeita da malignidade gerada pela tomografia. Isso realmente a gente tem que fugir, né? Diferente, por exemplo, do que acontece na radioterapia, né, que tem uma irradiação muito maior, na radiação diagnóstica não se encontrou nada nesse caminho que sugerisse isso, nem nos estudos que eu levantei, que tem cerca de quase 100 mil pessoas estudadas em períodos longos, nada foi encontrado nesse sentido. Bom, a literatura sobre o rastreio de baixa dose tem levantamento de cerca de 223 publicações. Claro que eu não peguei tudo isso. A gente vai passar a noite aqui falando disso, não é esse o objetivo. 7 estudos são randomizados desses 223. Grande parte deles, na verdade, são pessoas que fizeram análises das casuísticas. E aí eu me destaquei a 3 publicações em especial, embora tenha lido umas 10, né, Paulo? Mas me liguei a 3 delas nesse cenário. Bom, a grande maioria dos pacientes estudados, 90% deles, tinham tabagismo de pelo menos 30 maços ano ou interrupção menor que 15 anos de tabagismo. Quer dizer, esses eram os grupos de estudo na maioria dos trabalhos, em especial desses randomizados. A faixa etária variou entre 50 a 74 anos, com alguns estudos indo até 80 anos. E houve uma redução da mortalidade por câncer, ainda com alguns pontos, aqui acho que a letra ficou escura, com alguns pontos de dúvida, né, alguns questionamentos a serem levantados. E os testes não levaram a nenhuma redução do tabagismo, diferente do que a gente imagina. Ao contrário, devem ter dado segurança para as pessoas continuarem fumando, porque agora eu estou num estudo, estou sob controle, faço tomografia, vai dar tudo certo, né? A pessoa podia até, de repente, como um amigo meu, que fumava muito, ele fez um raio-x de tosse uma vez, deu normal, aí ele, vou fumar um cigarrinho para comemorar, né? Então, aquele negócio, a pessoa faz aquela tomografia, ou não tem nódulo novo nenhum, ou os nódulos são muito pequenos, estão estáveis, opa, cigarrinho para comemorar, vamos continuar nosso esquema, né? Então, isso faz o quê? Que esse protocolo não seja uma segurança, não, está tudo certo, não está. Bem, o uso desses protocolos, né, de segmento leva a algumas questões que a gente tem que levar em consideração, né? Ele se baseia basicamente nas medidas e no surgimento de novos nódulos. Disso aqui eu não vou mostrar a imagem para vocês, porque as imagens de nódulos vocês conhecem sobejamente. Acabou dando fotinho de nódulo de 1 milímetro, não serve para muita coisa. Quer dizer, a necessidade da abordagem multidisciplinar. Isso é visceral importância. Radiologista, patologista, pneumologista, cirurgião torácico, tem que todo mundo trabalhar junto ali para essa coisa poder funcionar. Por isso que me espanta essa questão de Niterói. Mas vai dar certo. Bom, uma outra coisa que eles mencionam, e é muito questionável, os artigos são, de grande maneira, americanos, é a perspectiva de sobretratamento das lesões. Isso aqui está muito relacionado ao nódulo de densidade mista, que eles não veem muito sentido em procedimentos invasivos quando esses nódulos são encontrados, e muitos serviços abordam esses nódulos de forma invasiva. Bom, é importante o trabalho concomitante, né, para se parar de fumar durante esse estudo, e eles não tiveram muito esse objetivo, né? O laudo estruturado, isso aqui a Sociedade Americana de Radiologia preconiza o laudo estruturado para avaliação dos protocolos de baixa dose, né? Eu acho que facilita bastante, né? E uma estratégia definida também para aqueles casos em que achem outras lesões que não sejam nódulos, né? As observações principais: enfisema pulmonar, né? As pneumonias intersticiais, que a gente vê, doenças císticas, quer dizer, tem uma série de condições outras que os pacientes podem apresentar, né? E que você tem que ter uma conduta para esses casos, e eles apareceram bastante nos protocolos, e alguns até 20%, 30% das tomografias iniciais.
Óbvio, você está tratando de pacientes na sexta década, com carga tabágica alta, aqueles que pararam de fumar há pouco tempo, né? Tipo, essa semana eu vi um paciente que internou lá no Hospital Antônio Pedro, que parou de fumar para internar. Ah, o senhor fuma? Não. Não, o senhor parou de fumar quando? Não, quando internei. Enfim, é uma visão, né? Fatores complicadores desse protocolo. Isso aqui, o falso positivo, é uma situação muito avaliada pelos protocolos de estudo do Langerhans. O achado de nódulos levar a procedimentos invasivos considerados desnecessários, quer dizer, aconteceu de 0,5% a 2%. Com esses procedimentos, resultaram em mortalidade de 0,07% em 30 dias, o achado de lesões incidentais e o tal do sobrediagnóstico que os artigos americanos levantam muito, né? Sobrediagnóstico e sobretratamento, né? O sobrediagnóstico, para a gente, é uma realidade quando você avalia a tomografia multidetector e a maior parte dos pacientes que você faz exame, você acha nódulo. Tudo bem que esses nódulos são milimétricos, medem menos de 3 milímetros, são pouco mais que 1 ponto e não tem relevância nem para o estudo seriado. Esses pacientes vão sempre ficar ali naquele segmento anual, sabendo que esses nódulos que medem até 4 milímetros, a perspectiva de você ter alguma evolução neles é praticamente nula, né? De toda maneira, é interessante, em especial, para a avaliação do nódulo novo, né? Num segmento, quando que o nódulo mesmo de 4 milímetros ele está surgindo. Pode ser que isso traga informação. Nesse cenário da baixa dose é que aparece o Langerhans, né? É uma classificação proposta voltada para a triagem da baixa dose de TC, né? Da tomografia de baixa dose para o câncer de pulmão. Quer dizer, o Langerhans é para isso. E o objetivo principal é reduzir os casos de falso positivo, né? Uma análise não estruturada, né? Se padroniza o acompanhamento das decisões clínicas e o sistema é semelhante aos critérios de Fleischner, mas projetado para subconjuntos de pacientes destinados à baixa dose. Eu sou um franco defensor dos critérios de Fleischner. Até para o uso da baixa dose, eu vou continuar usando. Eu tenho muita dificuldade no aceite de algumas questões, principalmente das subdivisões do nível mais alto que o protocolo do Langerhans cria. De toda maneira, a gente tem que dar o braço a torcer, que o trabalho foi bastante interessante criado pelo Langerhans, e eu acho que com o aumento desses estudos, é possível que ele se mostre superior aos critérios da Sociedade Fleischmann. E a classificação vai de 0 a 4x. Vou evitar esse cenário absurdo aqui, não me preocupei nem em aumentar o tamanho da letra, só para vocês verem a pequena complexidade do que a Paula me passou, né? Bom, classificação de 0 a 1, né? 0 é aquele paciente que não tem tomografia anterior, né? Todo paciente que inicia o estudo, quase todos vão estar na classificação 0, e os pulmões são visualizados de forma incompleta, né? O que ocorre no acompanhamento recomendado, né? Ver exames anteriores com o início do protocolo, né? Categoria 1, quer dizer, é o negativo, chance nula de malignidade, não tem nódulo ou tem nódulo com classificação benigna. O acompanhamento, esse paciente do 1, ele vai ficar dentro do protocolo com segmento anual. O 2 são os nódulos que têm comportamento benigno, com chance nula de malignidade, tamanhos menores que 6 milímetros, né? A Sociedade Fleischner também vai até os 6 milímetros, como de 6 para baixo. O 6 não está incluído, né? A partir de 6 não está incluído. Ou o surgimento de um nódulo novo. Isso aqui é só no protocolo mesmo de segmento é que a gente vai poder dar valor para isso, né? Porque num estudo linear, assim, pontual, a gente não consegue dar esse valor. Nódulos perifissurais que têm que é aspecto de linfonodo, morfologia oval, lentiforme ou triangular, são os nódulos benignos. Os nódulos de baixa densidade subsólidos homogêneos são os mais comuns, né? Também 6 milímetros para baixo, são os nódulos que a gente vai continuar nessa classificação 2. Né? E os nódulos em vidro fosco, né, eles sofreram alguma modificação ao longo do tempo,
Mas o cenário do nódulo em vidro fosco, aqui eu sou um pouco defensor do que a sociedade Fleischner indica, né? O nódulo em vidro fosco. Você tem um nódulo em vidro fosco, não, mantém esse nódulo com controle de 1 ano. Complicado, né? O nódulo em vidro fosco ele pode se tornar misto a qualquer momento e você só vai fazer o diagnóstico do nódulo misto daqui a 1 ano, né? Então, eu acho que nesse ponto, isso aqui cabe uma avaliação crítica dessa inclusão. Tá? E o acompanhamento recomendado é a triagem anual. Eu acho que esse paciente aqui deve ser abordado de forma diferenciada. Tá? Que tem o nódulo em vidro fosco, em especial o nódulo que tem um nódulo grande, como é o que eles mencionam, né? Mesmo com 2 centímetros, 1,5 centímetros, complexo, fazer esse acompanhamento tão longe. Eu demoro um pouquinho, mas é porque aqui o pointer está dando um delay. Bom, isso aqui é um critério da RSNA, saiu nessa revista aqui, da Radiology, só para fazer a citação dos autores, né? De acordo com os padrões de nódulos periscissurais, né? Os ovais, triangulares, fusiformes, são aqueles que são de característica benigna. Esse tipo de nódulo, quando detectado na tomografia, o ideal é que se faça reconstrução, para você poder dizer realmente que o nódulo ele é de natureza linfonodal. Tá? A reconstrução te permite avaliar assim, né? Se ele é triangular, fusiforme ou oval. Os atípicos, em especial quando eles já começam a ter um eixo de nódulo pulmonar que toca a superfície, ou os nódulos eles são poliédricos, eles são irregulares, ou francamente espiculados, ou visivelmente nódulos pulmonares. Então, esses nódulos, eles não têm configuração usual de linfonodo. Então, eles não podem ficar na abordagem anual da sociedade Fleischner. Tá? O que é típico de linfonodo pode permanecer na sociedade no Langhans. O que é típico do linfonodo pode permanecer com esse controle desse tempo. A classificação 3 do provavelmente benigno, né, são os nódulos que têm entre 6 e 8 milímetros, aqui é igual da sociedade Fleischner, né, ou nódulo novo com dimensões um pouco menores. Os nódulos subsólidos com componente sólido pequeno, menor que 6 milímetros, também igual à sociedade Fleischner, né? Quer dizer, o plano de corte para o componente sólido do nódulo acaba sendo 6 milímetros. Isso é aceito por todos, né? Mais uma vez, o nódulo em vidro fosco está naquele negócio que destoa. Na maior parte das vezes, esses nódulos em vidro fosco, em especial múltiplos, eles tendem ao desaparecimento, né? Isso é na maior parte das vezes. A gente viu a epidemia de Covid mostrando uma profusão de nódulos em vidro fosco absurda, e a gente viu como que, numa boa evolução, esses nódulos tendiam ao desaparecimento. O que é recomendado aqui já é o acompanhamento em 6 meses, né? Daqueles lesões que são provavelmente benignas, é um acompanhamento semelhante ao que a sociedade Fleischner preconiza, né? No entanto, até lá tem um acompanhamento até de 3 meses para esses nódulos até 6 milímetros, né? De componente sólido. Isso acaba sendo um grande diferencial. A partir daqui, na verdade, essa classificação 4, quer dizer, chegou nos nódulos que são suspeitos. Em todos esses casos, esses pacientes têm que ser avaliados de forma diferenciada, né? Eles não vão poder continuar seguindo esse protocolo de estudo anual, né? Então, são os nódulos com densidade sólida maiores que 8 milímetros, menores que 1,5, mas embora isso vá realmente no caso a caso, né? Nódulos com crescimento ainda menores que 8, nódulos novos, nódulo subsólido com um certo aumento do componente sólido, né? Então, o crescimento desses nódulos, quer dizer, é tudo particularizado de acordo com o tamanho, mas classificou 4, A, B ou X, esse paciente sai desse acompanhamento anual, nódulo endobrônquico, né? Ele passa a acompanhamento trimestral, PET, CT, entendeu? De acordo com a evolução, entendeu? Aqui eles ainda fogem um pouco dos procedimentos invasivos, por causa daquela questão do sobrediagnóstico e sobretratamento, enfim. O 4B, quer dizer, a mesma coisa, nódulos com mais de 1,5 centímetro, quer dizer, sólido com mais de 1,5 centímetro. Passou de 1 centímetro, já começa a complicar, você já começa a ter uma probabilidade de malignidade maior, né?
os nódulos subsólidos com 8 milímetros de componente sólido, já, até no Fleischner, isso já está complicado, né? E a triagem desses nódulos ela passa a ser recomendada em valores temporais bem menores, de 1, 2 meses, até para a sociedade, até para o Langerhans. Né? Então, a classificação 4 vai puxar esse paciente para acompanhamentos bem mais próximos, pelo menos. Né? Esse aqui são os nódulos mais suspeitos de todos. Esse dado aqui de mais de 15% de malignidade é o dado da casuística deles. Eu não sei se a gente pode atribuir exatamente isso, né? Com características de imagem adicionais, como espiculação. Na minha experiência, nódulo especulado tem uma prevalência muito maior que 15% de chance de ser maligno. Mas, do Langerhans é assim que está escrito. Nódulo em vidro fosco que dobra de tamanho em um ano. Sangue frio, acompanhar um nódulo que está dobrando de tamanho em um ano. Quer dizer, ele fez o estudo, ele viu o nódulo em vidro fosco, acompanhou um ano depois. Quer dizer, é o sangue frio dos infernos. Né? E linfonodos aumentados. Quer dizer, de toda forma, a recomendação foge ao protocolo usual daqueles pacientes que iam ficar com o acompanhamento anual. Né? Bom, dessas categorias, tórax, que é o forma mais apropriado, PET, de acordo com a amostragem de probabilidade, comorbidades, quer dizer, isso aqui realmente vai variar de caso a caso, só o que é importante é a recomendação usual que esses pacientes da classificação 4 não podem continuar na avaliação anual. Bom, eu vou passar isso aqui rapidinho. Medição do nódulo deve ser janela de pulmão, essa é uma coisa óbvia. A estimativa de crescimento tem que ser com o maior eixo do nódulo, para o pulmão e para o linfonódulo menor. Uma medição é necessária para nódulos redondos, em especial para aqueles que medem menos de 1 centímetro. Aí você faz uma medição só. Para nódulos maiores, se você vai fazer em especial controles volumétricos, você pode e deve fazer medidas com mais de um plano. Qualquer nódulo que cresça maior que 1,5 milímetro significa o crescimento. Isso de acordo com o Langerhans. Para a gente, esse meio é muito difícil de você ver. Né? Se 1 milímetro é difícil, o meio, realmente, o olho dos americanos está bom para caramba. Os outros, o gerenciamento dos nódulos do nível 4 depende do estado do paciente, da preferência, inclusive do médico assistente. Né? Essa questão de nódulos perifissurais, né, a gente vai classificar esses nódulos como benignos. Né? A outra observação não é tão importante. Achados incidentais adicionais são uma coisa que, no início, para a gente, era um grande limitante. Vou mostrar para vocês aqui. Né? Então, essa observação variou muito muito de acordo com a publicação, de 16% a 70%. O que eles acharam? Doença intersticial, enfisema e doença de vias aéreas. Né? A maioria dos achados é subclínica de curso benigno, mas indicam condutas, muitas vezes, diferenciadas para os casos. Importância da detecção precoce da doença intersticial ficou muito em voga com esse acompanhamento, porque é possível fazer esse diagnóstico, e o relevante é o estudo adequado de cada doença, né, incidental. Aqui é o desafio que eu proponho a vocês. Cada imagem dessa foi feita mais ou menos no mesmo plano. Uma está na baixa dose, a outra está na dose estándar, na dose padrão. Qual é? Baixa daqui. Baixa daqui? Essa é a de baixa. Essa é o padrão. Por que vocês dizem isso? Acho que é o contrário. Então, olha só para a gente imaginar, vamos fazer uma votação. Quem acha que a que mais próxima de mim é a baixa dose? Quem acha que a de baixa dose é a de lá? É equilibrado. Então, isso já é um bom sinal. Né? Já é um bom sinal. Vocês que têm o olho treinado não conseguem diferenciar um do outro. Na verdade, a diferenciação a gente só consegue fazer bem feita na janela de mediastino.
Mediastino na baixa dose fica um pouco borrado, sabe? Fica meio chu. Na janela de pulmão, difícil fazer essa avaliação. Quem votou na baixa dose de cá acertou. Mas vamos ver daqui em diante. Vamos ver daqui em diante. E agora? Qual é a baixa dose e qual é o tradicional? Eu posso ter invertido. Dá para ter certeza de qual é qual? Então, felizmente, isso aconteceu, né? Agora, o protocolo standard que a gente fez tem uma radiação 3 vezes maior que a baixa dose. Do ponto de vista prático, pouca diferença fez. Esse exame foi feito no aparelho de 64 canais. Tá? Só para não dizer assim, pô, irradiou o doente 2 vezes, eu fiz só um corte, fiz 3 cortes no paciente e só. Tá? Agora o que eu vou mostrar é o caso da literatura, né? A seguir é um caso da literatura, não é meu, com a mesma questão. Tá? A baixa dose é essa aqui. Tem um nó de pulmão, as duas aquisições conseguem mostrar o nó de pulmão com as mesmas características. A baixa dose é essa. Isso aqui é o standard. Hã? A baixa dose. Não, eu não botei. Não, o mediastino aparece melhor na janela de mediastino. Que aí você vê que ele fica borrado. Como o exame não é para isso, consegue. Não, consegue. O fato de estar borrado não significa dizer que não dê para ver. Você consegue ver. Sim. Não. Eu acho que foi janelamento, mais um dado bom. Mais um dado excelente observação. Quer dizer, até essa observação do mediastino é discreta. Aqui talvez tenha sido janelamento. E aqui é da literatura, tá? Eu peguei uma imagem do que seria uma dose, uma alta dose, e do que seria quer dizer, um padrão normal, e do que seria a baixa dose. Né? Também com pouca diferença. Né? Com pouca diferença na análise do tecido pulmonar, também um nódulo aqui, provavelmente um linfonodo, com diferença praticamente nenhuma. Tá? A baixa dose é de cá. Eu botei todas as baixas doses para o meu lado. Ó, o que eu vou mostrar para vocês agora foram os achados incidentais de um artigo da AJR, né, só de baixa dose. Quer dizer, todas essas imagens são da literatura, tá? Não são minhas. Então, para vocês verem que a baixa dose faz diagnóstico. Então, olha lá. Paciente com efizema pulmonar, cheio de bolha, foco de efizema centrolobular, foco de efizema paraseptal, bolhas paraseptais. Baixa dose. Outro caso, efizema pan-acinar, doença brônquica, reconstrução de ótimo padrão diagnóstico, mostrando efizema pan-acinar, mostrando bem a doença brônquica, protocolo de baixa dose. Fibrose intersticial, também diagnosticada no protocolo de baixa dose. Opacidades reticulares, faviolamento, ou seja, tem qualidade de diagnóstico. Bronquiolite respiratória, um pouquinho mais difícil de ver, mas os pequenos nódulos centrolobulares em vidro fosco esparsos, quer dizer, até da bronquiolite respiratória a baixa dose consegue ver, e esses nódulos têm 1, 2 milímetros. Pneumonia intersticial descamativa, opacidades em vidro fosco esparsas, é um dos acometimentos mais discretos que a gente vê, frequentemente em tabagistas. É um processo aqui que a baixa dose também foi capaz de diagnosticar. Ou seja, esse artigo da JR, o que ele mais fez foi divulgar que é possível fazer diagnóstico de doenças que têm um padrão de imagem bastante discreto, inclusive na baixa dose. Reitero que a gente não, vocês, quando pedirem o exame, se vocês não tiverem
um conhecimento prévio de onde o paciente vai fazer esse exame, é possível que vocês peguem exames de má qualidade. Então, tem que saber exatamente de onde faz. Histocitose, aqui inclusive de caráter evolutivo. Esse primeiro exame com os pequenos cistos, alguns nódulos, e aqui com a progressão da doença. Ambos exames, aqui você vê os nódulos de aspecto mais evidente, é o mesmo paciente, e aqui com as formações císticas mais evidentes, aqui tem 8 meses de diferença. Evoluiu muito rápido, né? Bom, essas são as referências bibliográficas principais do que eu estudei. Tá? O artigo da JR foi aquele dos casos que eu peguei da baixa dose, e os outros são protocolos que juntaram inúmeras casuísticas e fizeram esse material. Né? Bom, isso aqui é o nosso hospital, que ficou muito bonito, em especial depois do painel do Cobra em anexo. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção de vocês. Obrigada, Alessandro, foi demais mesmo. E além das doenças relacionadas ao pulmão, tem vários protocolos de doenças relacionadas ao coração também para fazer diagnóstico, né, de rastreio. Vou chamar então o Dr. Luiz Paulo Loibos, que vai falar para a gente da visão do pneumologista. Já está com... Para me botar aqui esse negócio. Microfone já. Bom, queria parabenizar o Alessandro, foi uma aula muito legal, é importante a gente aprender esses detalhamentos aí, agradecer ao Subterge o convite. Queria agradecer o convite, agradecer a Subterge, parabenizar o Alessandro, agradecer a Roche pelo apoio que tem dado a nós. E depois eu vou ver se a gente acende a luz, porque acho que a visão do pneumologista era bom se fosse menos escurinha, né? Ainda mais nesse horário, né? Se ficar abaixo, vocês me falam. Você é minha referência, hein, Eduardo? Você está lá no fundo. Então, vamos lá. O assunto do rastreamento do câncer de pulmão eu acho que é muito importante, porque, a rigor, o ponto onde o pneumologista atua no câncer de pulmão é no diagnóstico. E quanto mais precocemente a gente diagnosticar, mais importante foi a nossa atuação e melhor resultado nós vamos ter, né? Para onde eu tenho que apontar? Foi? Meus conflitos de interesse. Bom, eu começo apresentando um caso que, estranhamente, vai parecer, por que está apresentando um caso de uma massa pulmonar? E, justamente, vamos identificar que ela veio a propósito de um nódulo que não foi identificado. Na realidade, aqui tem pointer? Sim. É o da frente? Ok, obrigado. Então, era um senhor de 64 anos, grande tabagista, portador já de enfisema, que apresentou uma dor torácica à esquerda, e, ao chegar, foi feita uma tomografia de tórax, que mostrou uma grande massa intimamente relacionada com a aorta, já com um pouquinho de derrame pleural, cuja medida era de 4 por 6,5 por 5,5 centímetros, quer dizer, uma massa de fato. Isso foi na UFRJ, no IDT. Foi feita essa massa era periférica, foi identificada com EBUD radial, feita a biópsia que mostrou um carcinoma neuroendócrino de grandes células. Na realidade, o que nos liga a essa imagem à nossa aula de hoje é porque esse paciente tinha feito, como o Severo também ilustrou na sua apresentação, esse exame de maio de 2021, em dezembro de 2019, portanto, um ano e meio antes, ele tinha feito uma tomografia, por outros motivos, uma infecção, e nessa ocasião já tinha sido visualizado um nódulo de 2,74 por 2,16, que se localizava exatamente nesse ponto, e, portanto, já se tratava do câncer de pulmão, que teria sendo identificado, daria a esse paciente uma chance de sobreviver. Se nós formos estadiar esses pacientes, fazer o estadiamento tumoral, essa massa atual já seria um T4 e, eventualmente, um M1, T4 pela íntima relação com a aorta e, eventualmente, um M1, se de fato esse derrame pleural se confirmar maligno. E, enquanto que nessa característica, esse nódulo, nesse ponto, seria um T1C. E se a gente for olhar o quanto de diferença, mais do que apenas o tamanho da massa, mas também a sobrevida nos mostra, nós vamos ver que, e caso tivesse sido abordado enquanto nódulo, nós teríamos uma expectativa de vida em 5 anos de 77%. Se for sendo um T4, a sobrevida cai a menos da metade,
E caso, de fato, for uma doença já metastática, teríamos uma expectativa de 10%, quer dizer, 8 vezes menos. Em 1 ano e meio, esse doente, se tivesse sido submetido à investigação do nódulo, teria tido uma chance de sobreviver entre 2 e 8 vezes mais do que, de fato, se esperava sobreviver com a hemácia naquela situação. Isso é um caso isolado desse paciente? Não. Nós sabemos que em torno de apenas 20% dos pacientes têm seu câncer diagnosticado numa fase localizada. E, obviamente, portanto, 80% perderam a chance de ter o seu diagnóstico precoce, portanto, de ter um tratamento curativo. Isso não tem um impacto apenas na sobrevida, que por si só já seria muito importante, mas também tem um impacto econômico muito grande. Se nós observarmos a comparação dos estágios 1, 2, 3 e 4, então 1, 2, 3A, 3B, estágio 4, olhando nas linhas cinza em comparação com a preta, a cinza é o custo do diagnóstico. Portanto, o custo do diagnóstico num paciente no estágio 1, 2 ou 3A, B ou 4 é muito parecido, varia de 2.200 a 2.600 dólares, enquanto que o custo do tratamento vai subindo exponencialmente à medida em que o estágio vai aumentando. Então, não apenas há um benefício na identificação precoce do ponto de vista de sobrevida, mas também um benefício do ponto de vista de custo, o que seria absolutamente interessante para todos nós. Bom, qual é o motivo desse atraso a maior parte das vezes? Esse trabalho relativamente recente, que fala de médicos da família, fez uma identificação de quantas etapas um paciente, uma vez diagnosticado com um nódulo pulmonar, ou com câncer de pulmão, numa fase mais inicial, demora para ter o seu diagnóstico confirmado. E varia em torno de 2 a 10 meses, por múltiplas etapas que ele passa. Ele faz tomografia, faz raio-x, vai na emergência, vai no médico de família, é hospitalizado, vai a outros especialistas, outras clínicas ambulatoriais, e, na realidade, por diversos motivos, a média de atraso varia de 2 a 10 meses. E esse outro trabalho, que na realidade é um outro trabalho que eu coloquei aqui em anexo, recomenda que, se você não começou, se você identifica um paciente e vai levá-lo ao tratamento, e entre o ponto inicial do estágio e o tratamento que você vai fazer, você demorar entre 4 e 8 semanas, existe uma chance muito grande do estágio já ter mudado. Então, se você não tratar logo quando você diagnosticou, provavelmente em 1 a 2 meses esse doente vai ter que ser reestadiado e você perdeu a chance de tratar esse doente de maneira curativa. Bom, então acho que existe aí um pano de fundo. A gente precisa saber, então, o que a gente vai fazer com o nódulo pulmonar, né? Então, o nódulo pulmonar tem essa definição. É uma opacidade radiológica esférica, bem circunscrita, cercada por parênquima pulmonar e tem um diâmetro igual ou menor do que 3 centímetros. Seria essa bolinha aqui, e na realidade tem muitas causas, das quais se destaca o carcinoma broncogênico. Por que ele se destaca? Não é uma forçação de barra. De todos esses diagnósticos, neoplasias malignas e benignas e doenças infecciosas ou inflamatórias não infecciosas, vasculares, etc., o diagnóstico mais grave, o que tem um impacto grande no diagnóstico precoce é o câncer de pulmão, mais que qualquer uma das outras, e que, além disso, além de ter um impacto na sobrevida, é uma doença dessas aqui, provavelmente a mais prevalente. É naturalmente que a gente precisa ficar atento a isso. Mas se nós formos olhar em conjunto de informações que essa parte do slide traz, a gente vai tirar 3 conclusões simples. O que é um nódulo? É uma lesão pequena, tudo bem. É uma lesão periférica, tudo bem. Pode ser câncer na sua fase inicial. E isso tudo junto, eventualmente, vai nos levar ao pensamento de que, na realidade, esse caso, na maior parte das vezes, é assintomático. Porque o câncer de pulmão, na fase inicial, enquanto nódulo, ele é assintomático. E o que a gente faz com o paciente que tem um nódulo pulmonar assintomático? A gente tem 4 caminhos, uma vez que ele não tem sintoma. Caminhos esses identificados aqui ou disponibilizados pela British Thoracic Society. Você pode achar esse... Bom, vamos começar pelos do meio. O paciente já tem um diagnóstico de câncer. Então, você está estagiando ele. Ou ele tem um diagnóstico de câncer e está fazendo um follow-up. Mas esse paciente não serve para a nossa finalidade de diagnóstico precoce de câncer de pulmão. Por quê? Porque ele já tem câncer. Então, na realidade, sobra para nós esses 2 extremos. Os achados incidentais, em que o nódulo foi identificado incidentalmente com um paciente que foi fazer uma tomografia por outros motivos. Isso foi uma realidade grande agora no período da Covid, em que muitos nódulos foram diagnosticados como câncer de pulmão, quando foi possível seguir o diagnóstico, mas que a pandemia permitiu pela quantidade de tomografias que a gente fez, ou o paciente que vai fazer o screening
especificamente para buscar o câncer de pulmão. Bom, então aí cabe a nós saber o que é um screening. Estamos falando, mas é importante definir. Screening é o processo para detectar uma doença num indivíduo assintomático que tem alto risco para desenvolver a doença. Então, a gente vai buscar ativamente o câncer de pulmão num doente que é exposto a fatores de risco para desenvolver o câncer de pulmão, mas que está assintomático. E o câncer de pulmão é uma doença rastreável? Porque poderia não ser. Se é uma doença não rastreável, não daria para fazer o rastreamento, ou eventualmente ele poderia ser custoso demais. No câncer de pulmão, aqui foram estabelecidas em 2008 quais são os critérios que poderiam levar uma doença a ser rastreável. E eu destaquei os 5 em que o câncer de pulmão se destaca imensamente, por mais que ele preencha todos os 10, um pouco mais ou um pouco menos, dependendo. Por exemplo, a doença tem consequências muito sérias, isso justifica o screening. A população a ser rastreada tem uma prevalência alta da doença numa fase ainda pré-clínica? Tem, de fato tem. O screening causa uma morbidade baixa? Sim, é uma tomografia de baixa dose, como a Alessandra já nos falou aqui. O tratamento existe. Claro, para que você vai rastrear um doente que não existe esse tratamento, né? E, finalmente, o tratamento é mais efetivo quando aplicado antes da detecção dos sintomas. De fato é. Então, o câncer de pulmão, ele se propõe a ser rastreado. E, a propósito disso, ele já vem sendo tentado se rastrear há muito tempo. Desde a década de 60 e depois 70 e 80, já se tentava fazer screening. No início, se fazia com raio-x e citologia dos carros. Esses estudos foram todos negativos. Depois, na década de 90, resolveram fazer estudos observacionais, que também não adiantou nada. Apenas aqui, a partir de 2000, é que múltiplos estudos em diversos lugares do mundo começaram a comparar a tomografia de baixa dose com raio-x ou, eventualmente, tomografia de baixa dose sem nada, começaram a identificar que era possível rastrear usando a tomografia de baixa dose. E aqui, então, começou a mudar o rumo do rastreamento do câncer de pulmão. E esses estudos que estavam ali na lista estão aqui apresentados. Dá para ver perfeitamente e tal, mas o fato é que, sintetizando, são pacientes em torno de 50 a 80 anos, em média, o NLST entre 55 e 79, varia um pouquinho daqui para ali, e que todos, portanto, tinham uma carga tabágica alta, portanto, o screening se limitava a uma idade em que a prevalência do câncer de pulmão era alta e uma carga tabágica em que a prevalência de câncer de pulmão era alta, e todos usavam tomografia de baixa dose. E se a gente for olhar os 2 principais, e todos eles tiveram resultados parecidos, nós vamos observar que eles foram muito úteis e tiveram um resultado muito bom. O NLST, o National Lung Screening Trial, o NLST, que foi publicado em 2011, mas começou a ser feito em 2000, foi de 2000 a 2004, e reuniu 55 mil pacientes americanos, mostrou que se detectava muito mais nódulo, que depois se resultou no diagnóstico de câncer de pulmão, do que o raio-x, 1.060 contra 941. E que numa relação inversa, morria muito mais gente com câncer que fez raio-x do que o que fez a tomografia de baixa dose. Portanto, você identificava mais câncer, intervia rápido, diminuía a mortalidade. Essa mortalidade foi tida como uma redução de 20%, mostrando que a tomografia de baixa dose realmente era muito melhor do que o raio-x no diagnóstico de câncer de pulmão. Se nós formos olhar o Nelson, que já foi publicado agora em 2020, há mais tempo, mas que também começou em 2011, mas que tinha um desenho diferente, porque o NLST fazia 3 tomografias separadas um ano, outro ano, outro ano. O Nelson separava as tomografias de baixa dose 1 ano, 2 anos depois, 2 anos e meio depois, para analisar até o tempo em que a tomografia é recomendável. Uma outra diferença é que o NLST buscava nódulos de 4 milímetros e o Nelson buscava nódulos que eram em torno de 10 milímetros. Mas o que eu estou falando é errado. Na realidade, ele buscava volume de 500 milímetros cúbicos, que na realidade mais ou menos corresponde a um nódulo de 10 milímetros. Eu falei 10 milímetros para a gente ter a comparação, mas na prática eles usavam volume. E o Nelson, da mesma maneira, aliás, o Nelson não comparou raio-x com tomografia, ele fez só tomografia e acompanhamento clínico normal. E ele identificou que quem fazia tomografia tinha incidência de câncer identificada maior, prevalência maior, incidência e maior número de diagnósticos de câncer, e também, inversamente,
quem se submetia ao screening tinha uma mortalidade menor do que aqueles que eram do grupo controle. Essa redução foi de 24%. Então, parece animador. Nós temos muitos... Esse aqui acompanhou 15 mil pacientes, dos quais 13 mil eram homens, o que foi uma coisa um pouco criticada por causa da diferença, diferente do NLST, em que essa diferença entre homens e mulheres foi menor. Mas a gente começa a ver que os grandes estudos mostram redução na mortalidade, o que é o que a gente busca. Então, isso levou, por exemplo, a Europa a concluir e publicar um guideline em que tomografia de baixa dose é o único método baseado em evidência que permite a detecção precoce do câncer de pulmão e que mostra uma redução na mortalidade. Maravilhoso. E por esse motivo, eles recomendaram que a tomografia, o screening por tomografia de baixa dose, seja iniciado em toda a Europa, porque o screening tem um potencial para salvar vidas. Então, beleza, maravilhoso, screening é a melhor coisa do mundo. Mas aí começou a se ver, será que de fato é só maravilha? E aí veio esse trabalho mais recente, 2019, comparado com a publicação, naturalmente, dos trabalhos iniciais, que começou a comparar benefícios e danos no NLST, aquele primeiro estudo com redução de 20%, e analisar uma série de dados relacionados a ele. E o que mostra esse slide aqui? Isso aqui seria o caso de pacientes não serem submetidos a screening. 1.000 pacientes que não foram rastreados. 21 vão morrer de câncer de pulmão. Então, vamos ver do lado. Olha que maravilha. Para cada 1.000 pacientes submetidos a rastreamento, 18 vão morrer vão ter câncer identificado e vão morrer, mas 3 você vai salvar. Então a gente já começa a dar um passo atrás. Será que é tão bom assim? Em 1.000 pacientes, comparando os que foram submetidos ao rastreio e os que não foram, você conseguiu salvar apenas 3. Então a gente vai falar assim, poxa, de repente não é tão bom assim. Bem, se a gente olhar para 1.000, se a gente for olhar para 1 milhão, já vai aumentar muito, vai para 3.000, se a gente for olhar para 200 milhões. Então, na realidade, o screening é uma coisa que tem que ser pensado a nível populacional. E aí você fica dividido, vale a pena, não vale a pena? Se formos esmiuçar um pouco mais, e esse aqui são os harms do negócio, para você identificar esses 3 que não vão morrer, 356 pessoas tiveram um falso alarme. 18 vão fazer procedimentos invasivos com biópsia. E em torno de 1 ou um pouco menos que 1 podem ter uma complicação desse procedimento. Então, na realidade, são coisas que têm que ser pensadas, porque, na realidade, reduz de fato a mortalidade, mas à custa de custo alto econômico e também custo alto médico, eventualmente. Bom, então a gente tem que ter um pensamento criterioso. Até o momento, eu não tenho certeza se vale a pena, nem se não vale a pena. Então, que tal se nós avaliarmos sobre a ótica do que mudou de lá para cá? Se a gente for olhar, então, os métodos de rastreamento, a gente vai ver que ele é baseado em um tripé. O paciente é selecionado com base na idade, com base na carga tabágica. Tudo bem, é um critério, é um fator de risco e a idade média do surgimento do câncer de pulmão. A gente estabeleceu o exame de imagem que vai ter que ser feito, que é a tomografia de alta dose. Beleza, maravilhoso. E a gente estabeleceu quais são os critérios que a gente tem que achar um nódulo pulmonar, seja no NLST, seja no NELS, cada um estabeleceu o seu critério. Então, o paciente tinha um critério clínico, o exame era um método diagnóstico estabelecido, e o nódulo pulmonar foi submetido ao seu critério de imagem. Mas, diante de tantas questões, especialmente numéricas, de pacientes que se beneficiaram, então a pergunta é, poderia haver pacientes melhores? Poderia haver critérios de imagem melhores? Poderia haver outros fatores a se considerar antes que a gente possa dizer se o rastreamento é bom ou é ruim? E aí começou a se procurar isso. Esse trabalho aqui começou a olhar dados epidemiológicos do câncer de pulmão e comparou-se, de fato, se esses dados epidemiológicos foram identificados no NLST. Então, a gente sabe que na epidemiologia, isso faz parte do trabalho, o câncer é mais comum no sexo feminino. Existe um aspecto de raça e etnicidade que tem que ser considerado, especialmente os afro-americanos e também pessoas com risco familiar. Quando se foi olhar no NLST, portanto, para comparar se esse grupo que tinha mais chance de ter câncer de pulmão tinha sido previsto lá no NLST, ele não tinha. Se observava, por exemplo, que o benefício foi identificado mais claramente nos pacientes afro-americanos. Mas se observou que os pacientes afro-americanos, por exemplo, eram aqueles que tinham menos acesso ao NLST. A maior parte dos pacientes afro-americanos não compunham aquele grupo que foi submetido ao screening. Então, isso é um senão. Talvez a gente esteja fazendo o screening em uma pessoa que não precisa ser rastreada.
E até por questões de health insurance, né, de acesso, de recursos, que não permitiu que, de fato, esse grupo fosse claramente submetido ao rastreamento. Se a gente for olhar dados de tabagismo e olhar também lá, já que a gente tem critérios de tabagismo, quando foi feita essa comparação, ela utilizou o Tobacco USA Survey, dados do tabagista americano. E a gente observa que o tabagista americano ele tem 35% tem entre 50 e 55 anos, ou 59 anos, 29% tem até 65, 20% tem até 69 e 14% a mais. E, além disso, o tabagista americano, 21% tem menos do que o nível superior, tem menos do que o ensino médio, e alguns, e muito poucos, têm ensino superior. Qual a importância disso? Que no NLST havia uma diferença. A maior parte dos pacientes que foi rastreado, era de pacientes jovens, e a outra importante diferença eram pacientes que tinham uma escolaridade maior. Então, se você usar só etnicidade, se você usar só idade, só usar tabagismo, talvez a gente esteja rastreando em pacientes que não precisem tanto ser rastreados quanto outros, porque os pacientes de baixa escolaridade não procuravam rastreamento e achavam que nunca não cabia. E só quem era um pouco mais tinha melhor formação é que achava que valia a pena investigar o câncer, a presença ou não de câncer de pulmão. Ih, gente, acabou. Foi? Se a gente olhar o Langerhans, eu não sei tanto quanto o Alessandro Langerhans, nem vou detalhar nada do Langerhans, mas o Langerhans são critérios de imagem, que são mais modernos do que o rastreamento. Esse trabalho procurou, então, ver se havia critérios de imagem melhor, submetendo os pacientes que fizeram o NLST, o National Lung Screening Trial, aos critérios mais modernos de Langerhans. E o que aconteceu? Eles, do ponto de vista de sensibilidade, em você submetendo a critérios mais elaborados, a sensibilidade diminuiu. Não poderia ser diferente. O NLST usou nódulos de 4 milímetros. E nódulo de 4 milímetros, o Langerhans nem olha. Mas, se você considera nódulos maiores e com maior chance de ter malignidade tomograficamente falando, a gente vai diminuir muito o falso positivo e aumentar o valor preditivo positivo. Então, na realidade, existem muitas coisas a serem consideradas. Vimos aspectos relacionados ao paciente e agora aspectos relacionados à imagem. Se nós formos olhar... Ih, meu Deus! Alguns dados clínicos, por exemplo, o risco de neoplasia, olha onde é que está o NLST. O NLST tem uma especificidade em torno de 62% e uma sensibilidade em torno de 72%. Muitos outros trabalhos foram feitos depois deles. E esse aqui, que é o que se destaca mais lá em cima, que é o PLCO, é um trabalho que analisa a probabilidade de câncer de pulmão usando outros critérios além da imagem e da carga tabágica. Ele utiliza, por exemplo, a história familiar. Ele utiliza, por exemplo, a presença de enfisema ou não. Então, na realidade, há a demonstração de que, à medida que você começa a considerar dados clínicos além da idade e além da carga tabágica, você também consegue aumentar tanto a sensibilidade quanto a especificidade. E, finalmente, biomarcadores. Não vou falar elaboradamente sobre biomarcadores, mas começou a se pensar, será que biomarcadores podem ser úteis no câncer de pulmão? E esse trabalho aqui mostrou que sim. Esse trabalho, MSC, é o microRNA circulante. Então, o que eles fizeram? Pegaram um MILD ou MILD, sei lá, que é um grande trabalho de rastreamento italiano, e eles tinham a diferença, eles já tinham resultado. A todos os participantes, aqueles que não tinham câncer e aqueles que tinham câncer. E eles foram dosar o nível de microRNA circulante no sangue. E alguns tinham nível alto, outros tinham nível intermediário e outros tinham nível baixo. Como é de se imaginar, aqueles que tinham nível alto, a grande maioria, de fato, concluiu-se que se tratava de câncer de pulmão. E aqueles que tinham nível baixo, a grande maioria era de pacientes que não tinham câncer de pulmão. Por que isso é uma coisa tão óbvia? Porque para você chegar a essa conclusão, você fez um rastreamento para milhares de pessoas. E se a gente pudesse fazer, por exemplo, o microRNA, talvez a gente fizesse rastreamento e seguisse acompanhando com tomografia apenas aqueles pacientes cujo microRNA foi mais alto. Isso seria um pensamento de diminuição de custo, ou de diminuição ou de otimização do rastreamento. Então, se a gente voltar àquelas perguntas, a gente vai perguntar, há pacientes melhores? Sim.
Há critérios de imagem melhores? Sim. E há outros fatores a considerar? Sim, como no caso dos biomarcadores. Bom, e agora? Bom, espera aí que já fomos muito para frente. Spoiler. Bom, e a relação custo-benefício? Também é um dado a ser considerado que a gente não falou. Para você fazer o screening, você, com tomografia, o custo é de em torno de $3.000 para cada paciente. Aqueles que fizeram só raio-x, 1.900. E aqueles que não fizeram screening nenhum, 1.400, quer dizer, menos da metade. Portanto, o screening, de fato, tem um custo. Estou falando baixo? O screening é mais caro do que não o screening. Sucintamente. 3.000 para quem faz o screening, 1.400 para quem não faz. Pô, estava achando que eu estava falando alto. Mas esse trabalho aqui também foi interessante. Um trabalho feito na Europa. Não, desculpa, Estados Unidos, Canadá e Europa. Inglaterra e Suíça. Esse ponto de cima é o ponto de máximo custo que eles se permitiam a gastar para fazer o screening. E eles começaram a usar como critério o tempo de idade ajustado pela qualidade, o quali, e o número de anos ganho para o paciente que teria sido identificado e teria economizado, não teria sobrevivido. E eles observaram que a maioria dos estudos gastaram valores que não atingiam o valor máximo de dinheiro que foram considerados, eu estou querendo lembrar qual é o nome, mas, enfim, dólares é o limiar WTP, que é o máximo a ser gasto. E a maioria dos trabalhos foi inferior ao valor gasto, ao valor proposto, a não ser esse trabalho aqui feito na Inglaterra. Então, na realidade, acho que isso é uma questão que ainda está em aberto. É difícil, requer uma estrutura grande. Talvez o screening seja muito importante, mas a gente possa otimizá-lo, mas financeiramente, eventualmente, ele cabe dentro do orçamento, pelo menos dos países que têm orçamento voltado para isso. Qual poderia ser o futuro nessa direção? Esse trabalho é bem interessante. Poderíamos nós aumentar a eficiência do screening para câncer, combinando o screening para DPOC e screening para doença cardiovascular? Resultados de uma avaliação econômica precoce, preliminar. Na verdade, isso não é um trabalho clínico, isso é um modelo matemático. Mas eles fizeram um modelo matemático e eles chamam essas 3 doenças de as Big Three, as 3 principais. E eu só vou dar o spoiler final, que na realidade eles entenderam que se a gente aproveitasse critérios únicos, até porque a faixa etária é parecida, os fatores de risco são parecidos, e nós submetêssemos esses doentes a uma avaliação por imagem, que permitisse a gente ver, por exemplo, a quantidade de calcificação que tem na coronária, a presença de enfisema na tomografia, e além disso a identificação de nódulo, talvez nós otimizássemos os custos e tivéssemos resultados muito melhores sobre mortalidade, sobre sobrevida, sobre qualidade de vida. Então, talvez o futuro esteja aqui. De qualquer forma, nós já estamos começando a colher os frutos de tudo que tem sido feito para o câncer de pulmão. Nós observamos nos últimos anos que a mortalidade está diminuindo, principalmente nos homens. As mulheres estão num platô, já tiveram a sua mortalidade subindo, talvez nesse momento já estejam num platô para mais para frente diminuir. Luiz Paulo, mas isso não tem nada a ver com rastreamento do câncer de pulmão ou com qualquer impacto, qualquer busca de diagnóstico precoce. Isso tem a ver com parar de fumar, a grande evolução que houve também no tratamento do câncer de pulmão. De fato, isso aconteceu. Mas observe que não é só isso. Nos anos mais recentes, a gente está começando a observar uma redução nos estágios mais avançados e um aumento do câncer de pulmão que tenha manifestação mais precoce, câncer de pulmão inicial, nas fases iniciais. Então, existe aqui um impacto de medidas também voltadas para o rastreamento do câncer de pulmão. Não digo para o rastreamento, ou pelo menos para a atuação sobre nódulos incidentais. Enfim, de qualquer maneira, o nódulo pulmonar, entrando na discussão, está mostrando algum benefício e algum resultado que não se limita à redução na mortalidade, mas também a essa mudança de estágio que já começa a se observar. Isso se chama stage shift. A gente já começa a ter identificação de mais câncer na fase localizada do que avançado regionalmente. Mas ainda estamos distantes do que gostaríamos de ter.
Bom, então qual é a importância do rastreamento do câncer de pulmão? Para mim ele é fundamental, ele é possível, é necessário, mas é lógico que tem que se pensar nos benefícios e nos danos que o rastreamento causa e tentar achar um meio termo que possa permitir uma viabilidade econômica, mas que ele seja realizado. A discussão deve justamente ser essa, aumentar o benefício e minimizar o dano, e a equipe multidisciplinar que é fundamental nisso, como radiologia, oncologia, clínica, pneumologista, cada um ajudando da forma como puder e na sua área de experiência. É só para mostrar o último, gente. E isso aqui que eu acho que é o futuro é o presente, é a integração. Nós tivemos essa homenagem lá no Fundão, ao professor lá, ao professor Alexandre, estiveram presentes várias pessoas, inclusive muitas aqui, a Sopterg especialmente, Paulinha, Mônica. Então, essa aqui eu acho que o futuro é o presente. Era isso que eu queria falar. Muito obrigado. Tem que acender a luz, hein? Muito obrigada, Luiz Paulo, como sempre. Você sente ali? Tá bom. Pergunta, ó, já tem, ó. Peraí que eu vou te dar o microfone da internet, do YouTube. Tá, aqui, ó. Essa questão do microRNA, você já teve experiência de pedir para alguém? Não, esses trabalhos são americanos, eles não. Isso aqui no Brasil ainda está muito preliminar, não foi feito aqui, não. Mas eu acho que é o caminho. Mas é o quê? Faz estudo genético geral? Como é que faz? Oi? Faz estudo genético amplo? Como é que funciona? Eles dosam o microRNA no sangue, submetem o sangue a uma análise, é como se fosse uma biópsia líquida, tá? Com uma especificidade que não é exatamente uma biópsia líquida, né? Que você identifica a célula maligna, é uma pesquisa do microRNA e eu não vou saber te dar detalhes técnicos, não. Não é feito aqui no Brasil, aqueles trabalhos não são daqui, nunca vi nenhum trabalho desse no Brasil, mas dá muita vontade de você fazer. Eu fazia um ambulatório de nódulo pulmonar, eu tinha muita vontade de fazer isso, por exemplo, como doutorado, tentar dosar isso, para ver que aqueles doentes que mais à frente você fosse ter o diagnóstico, fazer um cruzamento com o microRNA. Eu acho que deve ser muito interessante. Serviria como screening até no lugar do exame de imagem, né? Serviria, é Sim, um sim. ponto associado, né? Você também tem que falar. Estou levando a mão do seu Alessandro aqui para dividir comigo. Um intermediário alto, você faz a imagem. Dá uma peneirada, né? É E isso aí. botar a peneira com um furinho um pouquinho mais fino, né? É isso aí. Mais alguém? Mais alguém, gente? Severo, a ignorância é chata, mas a gente tenta tirar ela. Você falou que a baixa dose reduz em torno de um oitavo e até um quarto, por aí. Mas em relação ao risco de desenvolvimento de complicações, especialmente a doença neoplásica, o quanto diminui O que esse protocolo é bom. a utilização da baixa dose? O que eu O estudei, quanto diminui o risco o de que eu vi é desenvolvimento que de eles doença não neoplásica? encontraram nenhuma nesses protocolos todos usados. Então, foram quase 100 mil pacientes. Eles não encontraram nenhuma neoplasia que pudesse estar associada ao uso da radiação. É porque a preocupação que a gente tem com a tomografia é essa. É essa. Traz benefício, de fato, a baixa dose? Traz. Mas isso tem estudo demonstrando? Tem pelo fato de não terem sido encontradas neoplasias que tenham sido atribuídas à tomografia. Esse foi o dado. Mas tem tempo suficiente para isso? Os estudos têm vários anos, né? Quer dizer, o que eu li foi o estudo do JAMA, que fala a esse respeito. Ele somou todos os protocolos existentes de baixa dose e eles, fazendo a avaliação de todos eles não viram nada disso. Tinha mais de 15 anos de Sem protocolo querer ser total. chato sendo, mas não parecendo ser. Quanto tempo tem de baixa dose? Quanto tempo tem De uso? existência? Olha, a gente sabe desses protocolos de baixa dose há pelo menos 20 anos. 20 anos. Alguém quer fazer isso, né? Vocês querem alguma pergunta? Baixa dose, eu consigo ver coronária também. Oi? Com esses, Vai. com esses protocolos de baixa dose, eu consigo fazer as possível tomografias fazer corte coronarianas, corte cálcio? Não é possível fazer, não é um protocolo adequado para angio-TC de coronário, mas para score de cálcio é Para possível. screening. Obrigada.
Eu acho que essa máxima, essa bandeira de escanear 3 grandes doenças, né? Quais são as doenças que mais matam, né? Doença cardiovascular, doença DPOC e câncer de pulmão, no mesmo protocolo, eu acho que isso vai ser a máxima que vai criar a Prefeitura de Niterói. Entendeu? Olha, de fato, sim. No momento de se estruturar isso de uma maneira mais adequada, você vai matar três grandes questões de uma vez só, né? Você vê que ali você falou, a gente via aérea bem, então você vê bem, você vê enfisema bem, vem o testício moderadamente bem, e aí, de novo, a peneira vai te selecionar, né? Eu acho que isso que é um pensamento que não sei se a gente fala adequadamente sobre isso tanto, né? De disseminar e conseguir mudar a mortalidade, todas as curvas de mortalidade para o outro lado, né? Inclusive com o score de cálcio. Acho que isso realmente vai ser diferente. Diferente, talvez, do microRNA, que vai mudar para a gente no câncer de pulmão, mas para essas outras doenças a gente vai continuar cego, né? Mais alguém, gente, quer fazer alguma pergunta? Programa de festa em família, né? É verdade. Eu posso falar isso, que eu fui do programa do Médico Família lá em Santa Bárbara. Eu só quero falar que eu nunca vi isso aqui tão cheio, hein? Mas, gente, olha só, vamos falar. Com 2, né? Mestres tops, assim, esperava alguma coisa diferente. Só queria falar isso. E também quero falar que na próxima eu quero falar primeiro. Ah! Porque ali, ó, tá de marca assim. Não, em primeiro lugar, eu queria agradecer enormemente aos 2. E mais especial, o Luiz Paulo é meu parceiro, né, gente? Não posso nem falar, né? Mas o Severo que aceitou o desafio, ele falou, sério? Mas isso piorou a minha reputação, porque eu já tenho uma reputação ruim. Eu só peço coisa ruim, né, mãe? Mas olha só, ver isso aqui cheio, lotado, realmente é, sim, mais entusiasmante ainda. E essa discussão maravilhosa, sempre brilhante e de crescimento para todo mundo. E eu fico feliz demais com isso. Muito obrigada a vocês dois por terem aplicado. Vamos jantar, né? Ó, não esqueçam do curso de sono, 17 de junho. Obrigada. Agradeço. Isso mesmo. Muito obrigada mesmo. Foi maravilhoso. Você foi...